Bom. Já, tá na mão. Olha. Agora a Lina entrou, apareceu outra. Olha, Então vamos. duas linhas, meu Deus. Como é que essa mulher Vixe. conseguiu? Ai, Jesus! Me assustei! Gente, ela deu um grito aqui. Ela deu um grito aqui no meu ouvido. Ai, o pior é que gravou isso. Depois eu vou morrer de rir sozinha vendo esse vídeo. Vou mostrar para ninguém não esse vídeo. Bom, então vamos lá. Agora sim, a Lina me ouve e fala, João me ouve e fala. Então é legal para a gente poder debater aquelas questões e já pega aí por favor. Ah, não posso Qual minimizar artigo? essa porra. Pera aí. Ok. Lá a partir do 145. Vou só tentar diminuir um pouco aqui. Puxar para cá, para a lateral. E abrir minha Constituição. Tá? Pega aí a Constituição. Já. No artigo 104. Eita porra. Quem é que tá derrubando a casa? Eu tô procurando a minha. Ah, tá. Olha só. A partir do 145, ele traz o Sistema Tributário Nacional, né? Em sala, a gente viu o conceito de tributo, conceito de direito tributário, a diferença para orçamentário. E aqui a gente vai começar a falar do sistema tributário. Eu cheguei a colocar, né, na lousa também. Os artigos do 145 a 169. Como eu falei já em sala, só reiterando, na Constituição Federal a gente vai encontrar regras gerais, né? E cabe à legislação de cada ente federado, seja o Estado, seja o município, seja a própria União, fazer a sua legislação específica, né, com relação a determinado tributo de sua competência, tá? Então, deixa eu abrir aqui primeiro as questões para a gente falar bem rápido delas, porque muita gente já viu em sala, não foi? Era o texto da arrecadação de tributos, sua efetiva aplicação no Estado Democrático de Direito. É um texto bem interessante de ler. Ele é um texto científico que era mais para dar fundamento para vocês. E a pergunta é: o que é tributo e qual é o seu fundamento? Lembrando que o tributo é aquele conceito previsto no artigo 3º do CTN. E o fundamento, quando eu peço o fundamento, ou quando vocês virem o pedido de fundamento, é de onde vocês encontraram aquele conceito. Ou seja, vocês teriam que argumentar dizendo que era no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E tributo nada mais é do que toda atividade voltada à criação, né? Voltada à legislação, voltada à aplicação das regras tributárias para a sociedade com a finalidade de angariar recursos, né? Lembrando que tributo ele é vinculado, ou seja, eu preciso fazer o efetivo lançamento desse tributo para ele poder ser cobrado, ele tem que ser instituído por lei, né? O tributo ele é uma medida compulsória, ou seja, eu não tenho escolha, eu tenho que pagar e acabou, né? Ele também, tributo só pode ser cobrado, criado mediante uma prévia lei anterior, e aí é onde vai entrar o primeiro princípio que a gente vai ver hoje, que é o princípio da legalidade. Tá? Então, vocês já vão anotando, a gente vai começar a estudar princípios, né? Que é o princípio, enfim, da legalidade, ou seja, o princípio da legalidade tributária é o fundamento de toda tributação, sem o qual não há como se falar em direito tributário, ou seja, como que eu vou falar em criar tributos, em cobrar tributos, em estabelecer um rito de auditoria, um rito de cobrança, um rito de competência, fato gerador, alíquota. Como é que eu vou colocar tudo isso sem uma lei anterior que estabeleça o que é o fato gerador daquele tributo, como que vai ser aplicado, né? Como que isso vai ser utilizado, não é assim?
Uhum. Então, pelo princípio da legalidade, ele é tido como um dos mais importantes, ele é tido como o alicerce do direito tributário, uma vez que ele é carregado de valor, tendo em vista que o direito tributário nasce da legalidade, né? Eu preciso dessa lei, como o próprio conceito de tributo fala, né? Legal, vinculado à lei, né? Assim, então, o tributo ele precisa previamente de uma lei que o defina, que o institua, que o crie. Aí eu quero que vocês coloquem aí como uma pequena observação a competência de criar, fazer com que aquele tributo exista, ela é da União. Tanto é, dentro da União, tanto é que na Constituição Federal, que é a lei maior, ele traz os tributos. E ele joga para cada ente federado a competência para legislar. Criar é uma coisa, legislar é outra. Vocês conseguem compreender isso? Uhum. A diferença entre criar, por exemplo, eu chego e digo, olha, eu vou criar uma atividade em sala. Eu vou e crio X e distribuo para cada aluno uma atividade que vocês vão desenvolver. Tudo bem? Então, eu crio aquele tributo e o ente federado, ele pega e vai legislar sobre aquele tributo. Só um minuto que o telefone da minha casa toca. Alô? Oi, Daniel. Pode mandar subir. Tá, valeu, tchau. Minha comida. Enfim. Tem graça. A pessoa precisa comer também. Tudo bem? Então, isso é o princípio da legalidade. Para os colegas que entraram agora, eu espero que vocês estejam me ouvindo, que consigam me ouvir, a Maria Eduarda, o Moto G, que eu não sei quem é, e a Caroline. Moto G, quem é você, Moto G? Miele. É quem? A Riele. Miele? Riele. Riele. Tá bom, Moto G. Vou te chamar de Moto G agora. Só para dizer que eu pedi que pegassem a Constituição para a gente ir acompanhando um pouquinho a partir do 145, tá? Aí, uma das outras perguntas que tinha lá era qual é o tributo, fundamento, artigo 3º do CTN, e qual que é a importância deles para o Estado democrático de direito, né? Depois, na sua opinião, se a instituição de tributos é o único meio capaz de arrecadar dinheiro e a classificação. Bom, o próprio artigo 145 ele já traz a classificação. Quando ele fala que a União, os Estados, do Distrito Federal... Calma aí, só um minuto que o meu filho está dando sinal de vida. Espera aí que eu vou abrir a porta, tá, gente? Sai daí não, foge não. O vídeo da professora tá parecendo aquele vídeo que tem do cara dando reportagem em casa, aí a meninas Tô ligado. tá desse jeito, ó. Aí o cachorro... O cara é da CNN, né? Ou era Era de uma grande, do BBC, se eu não me engano. Aí, dando entrevista lá, do lado os meninos entram e a mãe entra toda agachada. Igual um ninja pra pegar É o igualzinho. Me deixa, sai. Voltei. Carol? Vocês estão rindo do que aí, seus doidos? Gente, o batom aqui querendo pegar minha comida. Bom, já. Ainda bem que eu já paguei. Então, continuando. Esse artigo 145, ele traz, quando eu perguntei lá qual era a classificação doutrinária. Por quê? Porque o CTN, ele fala em 3. Ele fala numa classificação tripartida, né? Ele só entende impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas o STF, ele trabalha com a classificação pentapartida, né? Que além desses 3 que eu falei, ele preza pelas contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Tá? Então, a classificação adotada é a pentapartida, justamente porque nós temos 5 formas de buscar dinheiro do povo. Tá bom? O que está acontecendo aí, seus doidos? Maria Eduarda, ela quer falar. Fala, filha. O que você quer falar?
Quer cantar uma música? Ei, professora, eu tava falando que o seu vídeo tava parecendo aquele do repórter que tava em casa, né? Fazendo a reportagem ao vivo. Aí as crianças dentro da casa. Como é Aí que é? atrapalhou a reportagem de tudo. Aí só tá fazendo Mas, gente, a minha aula tem que ser divertida, porque senão não tem graça, É verdade. né? Mico é comigo mesmo. Aí eu olho pro lado, vejo meu cachorro comendo ali a almofada, o melhor que tá gravando essa porra, e eu não vou poder colocar isso na internet por conta dessas coisas aqui. Enfim, voltemos, né? Aí eu quero que vocês peguem, que vocês pulem para o parágrafo. O parágrafo primeiro, o mesmo que a gente está, querido. O parágrafo primeiro, a gente vai encontrar aqui um outro tipo de princípio, tá? Quando ele fala assim, ó, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Isso aqui é um outro princípio chamado de capacidade contributiva. Eu quero que vocês anotem. A gente viu o princípio da legalidade e princípio agora da capacidade contributiva. O que significa dizer que a gente vai tributar determinada pessoa conforme a sua possibilidade de pagamento. Então, assim, tirem pelo imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$1.000, ela não paga imposto de renda, não é? E já uma pessoa que ganha a partir de R$4.500 começa a tributação. A gente tem a alíquota de 7, de 12, a gente tem a alíquota de 22 e de 27,5%. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala de capacidade contributiva. É uma forma de você estabelecer uma igualdade, mas não uma igualdade em forma, uma igualdade em matéria, como a gente fala que é substancial, que é tratar desigualmente os desiguais. Entenderam? A gente trata de forma diferenciada justamente para que a gente alcance aí uma equidade, que a gente alcance um equilíbrio entre as pessoas que estão custeando. Gente, o que está acontecendo com a Lina, gente? Lina, tu tá tendo entrega na tua casa, alguma coisa assim? Isso é o carro do vizinho. Jesus me abana. Da mesma forma, quando você vai pagar o IPVA, né? Você não vai... Opa! A Duda tá falando que ela não consegue falar por causa do fone dela que tá ruim, ela só consegue ouvir. Tá, tem problema não. Então, gente, da mesma forma, é o IPTU. Você vai pagar o IPTU pela casa que você tem, da mesma forma você vai pagar o IPVA de acordo com o tipo de carro, com o ano do carro, né? Então, é a capacidade contributiva. O imposto será sempre mais caro para quem tem produtos mais novos, para quem tem condição financeira e etc. Tá bom? Então, é um segundo princípio que deve ser observado aí por vocês. O próximo princípio que merece muita atenção, né? É o princípio da... Peraí que eu quero achar daí retroatividade aqui no meu material. Aliás, é o princípio da anterioridade tributária, tá? Vocês vão encontrar esse princípio já lá no artigo, vamos pegar aqui, 150, inciso 3. Todo mundo ouviu? Sim. Ótimo. Eu quero falar, antes de eu entrar nesse princípio, falar assim. O artigo 150 da Constituição, ele trata daquilo que a gente chama das limitações do poder de tributar. Anotem aí no caderno, no papel,
sobre esse assunto. O que isso quer dizer? Limitação ao poder de tributar. Que esses princípios que a gente vai estudar aqui são formas de se tentar garantir que o Estado, né, que o Estado, a União e os municípios, eles não exagerem na hora de criar um tributo, que eles não criem o mesmo tributo para o mesmo fato gerador, ou seja, eu vou pagar 2 tributos porque eu tenho um carro, eu vou pagar 3 tributos porque eu tenho uma casa. Então, são limitações ao poder de tributos dos entes federados. Então, a própria Constituição Federal, ela permite que se cobre, mas ela também traz aquele limite. Olha, você não pode ultrapassar a renda da pessoa, você não pode cobrar de forma igual, né? Vocês não podem simplesmente acordei com vontade de fazer um tributo hoje, né? E a Lina entrou pela segunda vez aqui no chat. Tem 2 Lina aqui nesse negócio. Meu Deus do céu. Como é que essa mulher consegue fazer isso? É que eu queria entender. Essas limitações, ela tem que dizer assim, olha, para você criar um tributo hoje, você não vai pegar ninguém de surpresa. Você tem que, antes disso, anterioridade, antes disso, você tem que fazer com que as pessoas tomem conhecimento desse tributo, né? Antes de você criar, antes de você legalizar ou de você auditar uma empresa, antes de você cobrar um IPTU, ou de você cobrar uma determinada situação, você precisa criar a lei. Então, ele fala que tem que ser por lei, tem que ser previamente avisado, entendeu? Então, legalidade, anterioridade. Anterioridade significa que ele tem que ser antes previsto para depois ser cobrado. Compreenderam? Aham. Tá. Olha só, o artigo 150, inciso 1, fala assim, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, essa limitação ao poder de tributar, ela vem justamente para proteger o cidadão ou contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica, tá? Princípio da legalidade. É vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar um tributo sem lei que o estabeleça. Olha lá. Então, vocês aí no inciso 1 ponham o princípio da legalidade. Eu não posso criar tributo, eu não posso nem aumentar um tributo antes de eu estabelecer uma lei. É por isso que no ano anterior, né, a gente está na fase agora do imposto de renda, por exemplo, é por isso que no ano anterior se estabelecem as alíquotas do imposto de renda para ser cobrada esse ano. Oi. Deixa eu falar, a gente está nesse período de coronavírus, né? A gente está retido em casa, nessa quarentena. Como o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril, e nesse caso que a gente está em quarentena, foi prorrogado ou não? Foi, para 30 de junho. Ah, sim. Tá? Assim como a prefeita hoje mandou para a Câmara, eles vão fazer uma sessão extraordinária para votar. Olha só, o princípio da legalidade fala em exigir ou aumentar, mas não está falando em deixar de cobrar mudanças, tá vendo? Então, assim, hoje a prefeita mandou, não sei se já foi votado, um projeto de lei para que pessoas de baixa renda, pessoas que sobrevivem como autônomo, cujo IPTU não ultrapasse R$ 130, uma coisa assim por ano, né? Essas pessoas vão receber o benefício da isenção. Então, assim, os governos, eles estão buscando diminuir a carga tributária, né? Com vistas a atender aí o contribuinte que está sofrendo. Nesse momento, a gente está sofrendo com a falta de trabalho para algumas pessoas, né? Com falta de recursos. E, infelizmente,
aí eu já vou trazer para um lado tributário social. A gente tem que pensar também que essas consequências, elas não vão ser só agora, enquanto nós estamos em quarentena, né? Quando passar essa situação, se Deus quiser, vai passar. Infelizmente, hoje a gente teve a primeira morte aqui no Acre, né, por coronavírus. E quando essa situação passar, certamente as consequências desse período vão desencadear demissões, porque as grandes empresas não estão circulando dinheiro e assim dificulta pagamento, né? A gente já teve aí medidas excepcionais do governo para diminuir salário, querem diminuir salário de servidor. Então, assim, vai vir aí uma enxurrada de situações que vão precisar de atenção, muita atenção, né? Porque, como foi decretado estado de calamidade, eles podem passar por cima de alguns direitos fundamentais sem que a gente fique sabendo, justamente por conta dessa situação de emergência que a gente está vivendo, né? Que é o estado de calamidade pública, né? Então, é uma das formas que a gente tem para violar direitos fundamentais, e é o que eles estão fazendo nesse momento, infelizmente. Então, tem que ter muito cuidado, todo cuidado é pouco com gastos, todo cuidado é pouco com o futuro aí que está pela frente, que está meio incerto, né, nesse momento. Então, a majoração de impostos ou criação de tributos, na verdade, desculpa, eu queria falar tributos, não imposto, ele precisa passar por essa legalidade, é preciso de uma lei, tá? E aí eu queria que vocês botassem uma observação que não tem na Constituição Federal, né, que é permitido instituir ou majorar impostos por medida provisória, que é o que o presidente da República tem feito ultimamente. Ele todo dia está soltando uma medida provisória, depois ela vai ser votada para ver se ela vai virar uma lei ou não. Aí quem faz é o Congresso, né? Mas como as medidas provisórias têm caráter emergenciais, elas têm prazo de validade de 60 dias, então por 60 dias ele pode estragar o mundo, né? Ele pode destruir o país aí com essas medidas provisórias, né? Exigindo ou aumentando um determinado tributo. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Ok. Sim. O inciso 2, ele fala assim, ó, é vedado, né? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Então, imagina que eu e o João, a gente tem o mesmo salário, a gente ganha a mesma coisa, só que eu pago 10% e o João paga 27%. É isso que ele está dizendo, a gente tem a mesma situação jurídica, né? Mas um tratamento diferenciado não é permitido. O tratamento diferenciado só é permitido quando as pessoas são diferentes umas das outras. Vamos supor que eu ganhe 10 mil e o João ganhe 2. Ele não pode pagar 15% e eu pagar 15%, porque vai comprometer o orçamento dele, né? Então, é aqui onde entra a capacidade contributiva, onde entra a igualdade tributária, ou aquilo que alguns tributaristas chamam de vedação ao privilégio odioso. Olha que coisa doida. Tá bom? Conseguiram entender? Uhum. Entenderam isso, esse inciso 2, quando ele fala que é proibido? Uhum. Ou seja, então, aquelas pessoas que se encontram em situação equivalente, né? Elas têm a mesma ocupação profissional, exercem a mesma função, elas têm que ter o mesmo tratamento tributário, tá bom? Aí, o que vai ser diferenciado? Aí são coisas pessoais. Por exemplo, um tem filho menor de idade, o outro não tem. Aí a gente tem outros tipos de análise, né? Mas a gente está falando aqui, por exemplo, de um imposto de renda de um carro. Você compra o mesmo carro que eu, por que você vai pagar R$1.000 e eu vou pagar 2, né? É nessa situação que ele está colocando, né? Agora, quando você faz a declaração de seu imposto de renda, que vem os famosos descontos, parte-se da mesma base de cálculo para todo mundo, né? É isso que ele está querendo dizer.
Para todo mundo é a mesma forma de cobrança. Agora, se você tem plano de saúde, se você tem filho, se você tem um filho que tem alguma deficiência, aí isso são deduções que o próprio sistema permite e que é colocado para todo mundo da mesma forma, né? Aí vai de quem tem ou quem não tem. Tudo bem? Aí vem inciso 3. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Ou seja, eu criei um tributo para ser cobrado a partir de fevereiro de 2021. Quando chega em fevereiro de 2021, eu vou e cobro dezembro, novembro de 2020. Eu não posso, é isso que ele está dizendo para mim, que eu preciso obedecer do tributo para frente. Se eu só posso cobrar legalmente, né, um tributo quando ele é feito por lei, da mesma forma, eu não posso pegar esse tributo e voltar para o passado e cobrá-lo. Tudo bem? Nesse caso, eu vou prejudicar o contribuinte e eu não posso fazer isso. Dizer, a lei foi criada ano passado, então ano passado eu pego e vou começar a cobrar desde que ela foi criada. Não, ela é cobrada a partir do momento que ela entra em vigor. E entrar em vigor, vocês já estudaram, é quando ela passa a produzir os seus efeitos. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem, iPhone de Carolina? Tudo bem, Moto G número 5? Tudo bem, Lina 1 e Lina 2? Sim, as duas. Tá bom. O inciso 3, ele tem a letra A, a letra B, né? E ele fala do princípio da anterioridade, que era o outro que eu tinha chamado a atenção. O princípio da anterioridade, ele fala que é vedado, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Exercício financeiro é do ano é ótimo. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Então, dificilmente vocês vão ver um tributo que é criado no ano e cobrado no mesmo ano, porque a lei não permite. Tem exceção? Tem. Tem a letra C, ela é uma exceção a esse princípio. Ele fala da anterioridade nonagesimal, que é uma anterioridade específica, que é a tal dos 90 dias, né? Outra garantia do contribuinte, inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Ou seja, eu não posso criar um tributo para prejudicar, para empobrecer o contribuinte. Eu não posso criar um tributo para punir o contribuinte. Eu tenho que criar um tributo obedecendo a proporcionalidade e a razoabilidade para que seja suficiente para que eu tribute, né? E aquele tributo seja trazido para o meu cofre público para que eu possa atender aí as políticas públicas, tá? Então, assim, o confisco, quando ele fala, é quando você toma patrimônio dos outros, né? Então, ele não pode ser utilizado como uma forma de invasão patrimonial. E sim, tem que ser usado com moderação. É nesse sentido, tá? Aí, eu quero que vocês... o inciso 5, ó. Ele fala que também não é permitido, que é vedado aos entes federados, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas. Tráfego, tá? Não é tráfico, não. Tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas. Aqui ele está falando que as vias são públicas e por elas serem públicas, a gente não pode sofrer nenhum tipo de limitação no nosso ir e vir. Eu posso ir e vir, ir e vir, ir e vir. Eu não posso cobrar ou estabelecer nenhum tipo de multa porque eu tô de tributo, porque eu estou andando aqui na rodovia, na BR-364, por exemplo, ou porque
ou porque eu estou transportando produtos ou mercadorias dentro do meu carro. Por quê? Porque a gente já tem o ICMS, que tributa mercadorias, a circulação de bens, a gente já tem a tributação de imposto de renda, a gente já tem a tributação. Se eu fizesse isso, eu estaria caracterizando um outro tributo em cima de um mesmo fato gerador, que é aquele produto, né? A minha internet está instável, o problema é sua internet. Se você vai para o psicólogo. Vocês estão me ouvindo, gente? É porque agora parecia que a minha internet está instável, ela está sofrendo bullying, eu acho. Ri não, rapaz. Ai, meu Deus. Vocês ouviram isso aí? E aqui parecia que estava instável. Eu disse, pronto, agora até a minha internet está sofrendo com a quarentena. Então, é nesse sentido, o princípio da limitação de tráfego. Aí tem lá, ele já faz a exceção ao pedágio. Porque o pedágio, ele é uma concessão, aliás, é uma permissão para que você contrate empresas que passam por aquele processo de licitação para que eles possam conservar aquelas estradas. Então, se vocês já viajaram de carro ou de ônibus, já devem ter percebido que as rodovias federais, ou aqui dentro do nosso estado, do município mesmo, aquelas que são mantidas e cuidadas pelo poder público, elas são cheias de buraco. E aquelas rodovias que são mantidas pela administração particular, que são as cobradoras de pedágio, privada, né? elas são perfeitas, né? Parece um tapete. Então, é isso que ele fala, a exceção do pedágio, porque o pedágio é uma contraprestação. Você paga essa taxa e você recebe um serviço. Você tem aquela rua completamente trafegável e que se você sofrer naquela rua, naquela estrada, que se você sofrer alguma necessidade, inclusive tem até telefones para que você possa chamar a administradora daquela área, né? Então, agora vem o que todo mundo adora, o princípio da imunidade. Esse aí vai ser o último que a gente vai ver, porque esse princípio da imunidade, ele é um dos mais utilizados por nós na tributação, porque quando a gente fala em imunidade, a gente está falando que o fato gerador, ele nem existe. Simplesmente, quando você tem uma doença, eu sempre faço uma diferenciação. Quando você pega uma doença e você toma um remédio, significa que você teve o fato gerador, mas você não teve as consequências porque você se curou, né? Isso é isenção. Já a imunidade, não. A imunidade, você previamente toma uma determinada vacina e diz que você está imune, significa que você não vai pegar aquela doença. Significa que ela não vai chegar até você. A imunidade é isso. Significa que aquele imposto, ele não vai chegar até determinadas situações. Então, vocês ponham assim... sonho seu mesmo, João, porque isso aí você aplica às situações que a gente vai ver aqui agora. Então, vocês ponham assim, imunidade, ela está associada à não ocorrência do fato gerador. Significa que aquele tributo, ele não vai alcançar essas pessoas que são beneficiadas no inciso 6 do artigo 150. Então, a gente faz a leitura assim, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos. Aí agora a outra observação é que essa imunidade só se aplica aos impostos, tá? Ela não se aplica aos tributos como um todo. A imunidade se aplica somente aos impostos, né? Lembra que nós temos 5 espécies tributárias, né? Sim. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições sociais e os empréstimos. Ela se aplica aos empréstimos, isso, com empréstimo compulsório. Ela se aplica
a todos esses. Ela não se aplica a todos esses. Só tem imunidade dos impostos, tá? O que é Ou seja, empréstimo compulsório? o empréstimo compulsório, ele só é... A gente ainda vai ver sobre isso. São os empréstimos que o Brasil faz em momentos de calamidade pública, em momentos de guerra, em momentos de emergência, e que, inclusive, ele pode ter a mesma base de cálculo de outros impostos, de outros tributos. Então, se a situação A gente paga a conta, né? é sempre a sociedade que vai pagar a conta. Se nós entrarmos numa situação realmente que vai fugir totalmente o controle, que a gente não vai ter mais de onde tirar dinheiro para custear, é capaz deles criarem um empréstimo compulsório. Por isso que fala, empréstimo compulsório. Compulsoriamente ele pega do povo. É obrigado, né, a pagar. Por isso que é compulsório, né? E aí, é engraçado que a gente tem um imposto da União, que são as tributações sobre grandes fortunas. Esse imposto nunca foi cobrado. E um senador tinha até feito tinha levantado uma situação de se fazer um projeto de lei justamente para que se pudesse cobrar sobre as grandes fortunas, né? Ou seja, criar uma tributação em cima de pessoas extremamente milionárias, ricas. Não é o caso da gente aqui. Nós não temos grandes fortunas. Eu tenho malemar R$2 na minha conta. Então, o imposto sobre grandes fortunas, isso aí é para a gente que tem dinheiro, tipo Neymar, que é aqui no Brasil, né? Neymar não está no Brasil. Pessoas que estão aqui no Brasil e que têm dinheiro para pagar isso. Então, Dória Júnior. Mas, infelizmente, como são os grandes empresários que sustentam o governo, que sustentam a política, a gente sabe que isso vai ser praticamente impossível. E também, uma outra coisa que é importante me deu um branco agora. Que, assim, quem vai sempre pagar o pato somos nós mesmos, mas me deu um branco aqui agora. Quando eu lembrar, era sobre esse negócio de custear momento de desespero. Então, a imunidade, ela vai recair sobre o patrimônio, sobre renda ou sobre os serviços. Significa que eu não vou cobrar IPTU, IPVA, ISS, ICMS dessas pessoas. Tudo bem? Compreenderam? Então, lembrem, a imunidade, ela atinge o fato gerador, tá? A isenção, não. A isenção de tributos, ela só pode ser feita mediante lei e ela tem o fato gerador, mas o legislador tira de você a obrigação de pagar, tá? E é anual. Então, vamos lá. Quem é o primeiro beneficiado, né, da imunidade? Os próprios entes federados. O Estado não paga IPTU, o Estado não paga IPVA, o município não paga IPTU, não paga IPVA, né? Administração direta e indireta, autarquias, fundações que fazem parte do poder público. Eles não pagam. Então, amanhã, aquele prédio da prefeitura lá no centro, por exemplo, ele não é alugado, ele é próprio da prefeitura. Ele não paga IPTU. Né? Quando a prefeitura compra carro, a prefeitura não paga IPVA. Por quê? Por conta da imunidade. Né? O Estado não vai cobrar da prefeitura o IPVA, o município não vai cobrar do Estado o IPTU, a União não vai cobrar do Estado imposto de renda e por aí vai. Tá? Uma observação, anotem, isso é muito importante. Aqueles entes particulares que são os concessionários de serviço público, né? Por exemplo, as empresas de ônibus, elas prestam serviço público, né? Por permissão. Os taxistas, os motoboy, etc. Eles têm determinados benefícios com relação ao ente, mas eles não gozam de imunidade, tá? Só quem tem imunidade é a administração pública, tá bom?
nessa situação aqui. Quem mais vai ter imunidade? A letra B aqui, peraí. Templos de qualquer culto. Aleluia, irmãos, jovens, crianças e adultos. As igrejas gozam de imunidade em seus templos e em seus... ele fala assim, templos de qualquer culto. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser candomblé, ubanda, etc. Por quê? Primeiro porque o Estado é laico. A gente não tem uma religião pré-determinada. Então, eu não posso dizer que o católico não paga e o evangélico paga. Não posso fazer isso. Ou paga todo mundo ou não paga ninguém. Então, todos aqueles que são considerados religião, eles têm essa imunidade. Agora, a imunidade eles não pagam imposto de renda, eles não pagam IPVA se eles tiverem carro, eles não pagam IPTU, eles não pagam ISS, né? As igrejas, agora presta atenção, a imunidade sempre é de imposto. A imunidade não abrange as taxas, as contribuições. Isso significa dizer que essas pessoas que contratam secretária, que contratam trabalhadores, eles vão pagar normalmente as verbas trabalhistas, os recolhimentos trabalhistas, e que vai para a Previdência, eles vão recolher, eles vão precisar de permissão para abrir as portas, eles têm que ter o alvará, tá bom? É nesse sentido. Agora, eles não vão pagar os impostos, mas os demais encargos eles vão pagar. Taxa de coleta de lixo, afinal de contas, eles produzem lixo e precisa pagar esse serviço, tá? Tudo bem? Uhum. Tá. Então, desde que aquele patrimônio seja próprio da entidade, eles gozam dessa imunidade. Agora, se eles ficam de aluguel em determinado local, o dono daquele lugar, ele tem que pagar sim, porque a imunidade é da entidade religiosa e não do particular que seja dono aí daquele imóvel alugado, tá bom? Senão ele vai ser sempre alguém sempre vai sair beneficiado do negócio, né? Letra C, também é proibido que se tribute em cima de patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. Por falar em partido político, eu me lembrei o que eu ia dizer. E também eles tinham votado sobre a utilização do fundo partidário, que são 2 bilhões de reais, né? Para que esse fundo partidário fosse utilizado no SUS, na saúde pública, para combater o coronavírus, e foi rejeitado pelos parlamentares, justamente porque eles vão perder esse benefício em ano de campanha, né? Que é o fundo partidário, para poder gastar com campanha eleitoral. Então, sempre eles vão ser privilegiados, eles sempre escolhendo o que é melhor para eles, e a gente se fudendo e a gente se lascando, né? Enquanto contribuinte, enquanto cidadão. Então, os partidos políticos que existem, eles também não pagam imposto, né? As entidades sindicais dos trabalhadores também não pagam, né? Das instituições de educação, os sindicatos também não pagam, e de assistência social, que não tenham finalidade lucrativa. Se esse povo aí tiver finalidade lucrativa, eles não vão gozar desse benefício. Afinal de contas, se eu crio uma entidade para ajudar outras pessoas, eu vou te preservar de pagar um tributo, justamente porque esse dinheiro não está virando lucro na tua mão, tá bom? O que mais? Sobre a imunidade cultural, né? Que é a letra D. Também goza de imunidade os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão, tá? Então, por exemplo, as editoras, né? Elas gozam dessa proteção. Eu fiz aqui uma cagada. Elas gozam de proteção. Os papéis destinados, né, a isso. Abrange filmes, abrange os jornais,
justamente porque essas pessoas, em tese, prestam determinado serviço público informativo cultural. Tudo bem? Quantos princípios nós vimos até aqui? Risadinha. Quantos princípios a gente viu até agora? Eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Fala aí, galera. Primeiras damas aí. Ah, então não tem ninguém prestando atenção. Eu tô falando aqui para quem? Pro Bartô, né? Se duvidar, meu cachorro sabe tributário. Eu contei Legalidade. Atividade do dia. Meu Deus. Presta atenção. Ah, não! Sim, é para passar para a sala. Afinal de contas, a gente já tem mais uma semana, meu filho, de confinamento. Eu tenho que planejar a próxima entrega da atividade lá para a coordenação. Prorrogado, né? Até o dia 22. 18, eu acho. 22. Saiu no jornal agora. Foi 22. De De abril. É porque de acordo 21 com é fontes feriado, externas. né? 21 é feriado. Volta dia 22. Também, né, meu querido? Depois da morte de hoje, se esse povo botar a galera na rua, quer matar o resto do povo do Acre, né? Morre rapidinho. Então eu vou ter que planejar. Então, para não ficar assim uma atividade tão grande, eu quero que fale sobre os princípios tributários, explicando. Pronto. Tá passada aí a atividade, né? Não se preocupe que eu vou lembrar de quem vai assistir às aulas. Eu vou, inclusive, tirar uma foto de quem que está participando da aula hoje, porque eu tô com preguiça de escrever os nomes. Tá todo mundo aparecendo na câmera, né? Na verdade, é porque aqui no cantinho do meu computador aparecem os participantes. Entendeu? Mas tá aqui todo mundo. Ah, cadê esse povo? Né? Ixi, Apareceu lá o iPhone de Carolina, Moto G5. Bom, gente, então, assim, eu quero que vocês façam trabalho sobre os princípios justamente porque eles são a garantia de que o Estado ele não vai roubar, né? Na verdade, quando ele fala em roubar, eu estou falando do confisco, tá? Que eu não vou adentrar o teu patrimônio com a finalidade de te empobrecer. Na verdade, é uma forma de você, cidadão, custear o sistema tributário para que isso vire orçamento, né? E isso vire receita para serem aplicadas posteriormente na execução das políticas públicas, tá? Então, esses princípios, eles vêm para proteger ou para beneficiar determinadas situações. Por que eu vou comparar? Por exemplo, no sentido do livro, da religião, eles não têm finalidade lucrativa no papel e na confecção desses jornais, né? Desses filmes e tal. Então, é um incentivo à cultura. A cultura é um dos direitos sociais. Então, eles fazem o quê? Eu não vou cobrar e vou permitir que eles trabalhem aí, né? E promovam a cultura ao povo brasileiro. Então, eles fazem nesse sentido. Eles diminuem a carga tributária para que essas pessoas possam produzir, tá? Não estamos falando aqui das produções hollywoodianas, nós estamos falando das coisas em nível D, em nível nacional, tá?
Ai, cacete, tá? Eu sei que eu não posso minimizar aqui o negócio. Voltando aqui. Então, eu vou querer que seja o trabalho dessa semana, entregado daqui uma semana, tá bom? Aí, se for se manter esse período de quarentena, a gente vai entrar e começar a estudar os impostos. A gente começar a estudar aí, vamos começar pelos impostos municipais, que são só 3, né? E Graças bem a rapidinho. Deus. E a gente rapidinho vê. E do estado, Os 4, né? Os federais são 9. federais é bem uns... Mas aí a gente serão os últimos. A gente vai começar pelos municipais na próxima aula. Já vou deixar aqui pré-agendado com vocês. Eu vou mandar o convite, eu vou mandar o link para o João depois. E instiguem os colegas de sala a participarem, porque eu já comecei a ler, já percebi que tem uns 5 trabalhos iguais, que a pessoa não teve nem a capacidade de trocar o nome, mas enfim, fazer algumas trocas. E aí eu vou começar no final de semana. Recebi quase todos, porém, aqueles que forem iguais eu vou zerar para todo mundo. Eu não admito que quem está em casa com o computador pega o trabalho do outro e manda, cara. Sinceramente. Tá? Então, pode passar o recado, viu, João, na turma? Eu já constatei pelo menos uns 3 iguais, com a mesma formatação, os mesmos erros de português, as mesmas respostas. Porra, o povo pensa que eu sou burra? Trabalho com fiscalização. Vocês acham que a primeira coisa que eu não vou perceber é isso? É complicado, né? E já que tu falou de imposto, né, dos Ah, impostos dos estados, dos municípios e da União, qual que é o que gera mais receita para onde? em cada esfera, assim, por exemplo, na municipal, O município é o na ISS, que é o sobre Imposto sobre serviço. Serviço, né? No estado é o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias, aí é o que mais dá dinheiro para o estado. E na União é o Imposto de Renda, porque todo mundo tem renda. A grande maioria tem o que pagar, né? E contribuir. Uhum. São os que dão mais dinheiro. São os 3 maiores. Inclusive, é do imposto de renda que a gente tem repasses para o estado e para os municípios, né? Porque sozinho a gente não se Caramba. mantém. Sozinho a gente não sobrevive, né? Porque a nossa arrecadação é muito inferior à, à arrecadação federal. Porque a gente, aqui, por exemplo, os municípios, Rio Branco arrecada só de Rio Branco. Brasileia quase não tem o mesmo. A Brasileia, Epitaciolândia, Acrelândia, eles não chegam nem perto do que a gente arrecada aqui, né? Por isso que os municípios eles precisam desse repasse federal e estadual, porque senão morre, senão quebra. O Rio Branco não, Rio Branco tem uma média de 80 milhões só de ISS por ano. Mas nós somos uma capital. E para uma capital é pouco para poder fazer as políticas do estado, da cidade de Rio Branco, né? Cruzeiro do Sul é o segundo município do estado que tem mais arrecadação. Agora o estado não, o estado ele arrecada de todos os municípios o ICMS, ele já tem uma verba maior. E também é destinado uma parte para repasse municipal. Porque senão os municípios em todo o Brasil, eles iam quebrar e não iam ter como pagar seus funcionários, né? E atender às suas funções típicas da Constituição. Não teria como custear a saúde, não teria como custear aquilo que depende do município, né? Não teria como custear a educação, que no caso do município é a educação infantil e o ensino fundamental, os primeiros anos. Então, a gente também sobrevive do repasse, que chama de Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. A União faz esse repasse, né? E alguns desses repasses já têm endereço certo. Por exemplo, a União passa para o Estado uma porcentagem X que vai ser aplicada na educação, uma porcentagem X que vai ser aplicada no município também para a educação, né? Aí a gente entra num outro problema que no governo do Michel Temer, em 2017, ele promulgou a emenda número 95, salvo engano,
salvo engano, 95, que é o congelamento dos gastos primários. Ou seja, durante 20 anos a gente vai ter para gastar com saúde, educação, transporte, essas coisas, e segurança pública, etc., a referência base de 2017. Ou seja, o dinheiro que vai poder ser investido, ele vai ficar parado durante 20 anos naquele mesmo valor. Ou seja, a renda que tem para ser aplicada, ela não vai acompanhar a necessidade da sociedade. Necessidade, né? Por mais que tenha Exatamente. renda... Exatamente. Entendeu? Então, assim, é a política de austeridade fiscal que eles chamam, né? Eles congelam e eles contingenciam. Ou seja, a gente vai diminuir o gasto, não vai aplicar em outro canto e acaba que tá esse caos aí, a saúde pública não tem dinheiro. É tipo o que aconteceu com a Grécia, que ela quebrou, o que pode acontecer com o Brasil ou não? O Brasil pode acontecer, se esses recursos não forem devidamente aplicados, se a política interna não... A gente deve muito externamente, né? Uhum. A gente tem muita dívida externa. E a nossa dívida é em dólar, a nossa dívida é em euro. E cada vez que dispara o dólar, dispara o euro, a dívida aumenta. Porque o dinheiro interno é o mesmo. O real é o mesmo, o real não valoriza. E o real não valorizando, as nossas dívidas lá fora aumentam justamente porque algumas coisas... justamente porque algumas coisas a gente não consegue se organizar. Ou a gente priva, né? Agora sim, agora vem uma opinião. Não é aula, né? Não é ensinamento, é uma opinião particular. Se não fosse tanto desvio, se não fosse tanto poder na mão errada, tanto roubo, que não é só desse governozinho michuruca de agora, do Bolsonaro, ele vem desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, quanto mais poder a gente tem, mais a gente quer trazer para a gente, mais a gente quer ficar com dinheiro para a gente, é corrupção, é bandidagem, é ajudando a amiga, é favorecendo o outro. Sabe? Eu, enquanto auditora fiscal, eu fiz tanta inimizade, porque às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, é minha amiga, ela vai resolver. Eu dizia, vou nada, eu cobro imposto do meu pai, por que eu não vou cobrar o teu? Então, se todo mundo tivesse um mínimo de ética e bom senso para trabalhar na administração pública, né? Um mínimo de integridade, um mínimo de improbidade, de probidade, né? A gente teria hoje uma situação fiscal muito melhor. Nós teríamos hoje uma saúde um pouco melhor, uma educação um pouco melhor. Uhum. Ô, Maria, uma pergunta esse governo atual vai colher, ele já está colhendo e ele está piorando para os próximos governos, o que é pior, né? O antigo governo, infelizmente, ele era um governo paternalista, o governo do PT. O que é um governo paternalista? É um governo populista, de políticas públicas voltadas para satisfazer o contribuinte, o cidadão. Mas ele não prestava atenção que essas políticas populistas colocavam eles na mão dos governos, ou seja, política de Bolsa Família, entendeu? Esse dinheiro ele vai para esse povo, mas quem paga somos nós, com os nossos impostos, com as nossas taxas, entendeu? É uma política extremamente populista, mas financiada por nós, e não pelo próprio governo. O dinheiro, né, que vem. Então, teve muito... O governo, infelizmente, o governo do PT, e aqui eu não estou falando como partidária, pelo amor de Deus, eu estou falando como alguém que trabalha na administração pública. Ele foi um governo que foi muito corrompido, né? Muito desvio, muito roubo, uma máfia muito grande de pagando propinas e mais propinas para que benefícios públicos, benefícios políticos fossem concedidos, né? E hoje, no atual governo, a gente tem um louco presidindo, que não sabe o que está fazendo ali, que só fala merda, cagada. A maior burrice dele hoje, ele vazou um vídeo dele ontem na internet, falando que o ministro da Saúde estava querendo aparecer, né? E que essa situação que nós estamos vivendo hoje do coronavírus é uma situação de histeria
e que a caneta dele estava pronta para demitir o cara. Aí hoje ele anunciou a demissão do ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde deu declarações falando que se nós pudéssemos ficar em casa, que ficássemos, porque a situação realmente era grave. No Brasil já são mais de 500 e tantos mortos. Aí você vê hoje no seu estado, um estado pequeno, onde não tem tráfego de gente, não tem turista, morrendo gente por coronavírus. Então, assim, você olha o seu estado que fica localizado no cu do mundo, vendo gente morrendo por coronavírus. Aí você olha e diz, porra, a situação não tá calamitosa? O mundo inteiro, mais de 50 mil pessoas na Europa morreram, e o mundo inteiro não tá calamitoso, e ele vem dizer que não, que é histeria do mundo todo, pessoas morrendo, sabe? E a esposa do ministro Mandetta é infectologista, que está trabalhando à frente dos hospitais lá na cidade onde ela mora, justamente por ter conhecimento de causa. E me vem um louco falar que não. Então, assim, é complicado, sabe? Eu não estou defendendo partido nem político, mas, assim, a postura que vem sendo adotada diante de uma situação, né? E a gente, como cidadão, fica aí à mercê. Um questionamento. O SUS não vai ter dinheiro, o SUS não vai ter... Ele cortou verbas das universidades federais, sendo que hoje as universidades federais são as que estão criando a baixo custo, como chama, ventiladores mecânicos. né? Aqui no Acre, os alunos de medicina construíram, costuraram, elaboraram, criaram máscaras e roupas de proteção. Então, porra, é a ciência que traz frutos. É a ciência que vai descobrir a cura para o coronavírus. E vem um presidente e diz que a gente não tem que ter conhecimento, a gente tem que estudar para ser profissionalizante. Aí, um estudo profissionalizante é você fazer o ensino médio em curto prazo para você ser um empregado de alguém. E não dá para você uma possibilidade de conhecimento para você ser o que você quiser. Então, é complicado. Então, eu não posso falar muito porque eu faço mestrado em educação e a minha área é em política pública. Trabalho na educação, trabalho na administração pública com financiamento da educação. Então, com tributos. Então, você acaba vendo uma série de coisas e você está de mãos atadas. E vendo que o governo está só tirando do povo e aí não está investindo naquilo que o povo precisa. Hoje a pessoa que morreu aqui no Acre é uma idosa, foi uma idosa de 79 anos, e que ela morreu na UPA. Por que essa mulher não morreu no hospital criado para o coronavírus? Por que ela não estava na UTI, igual aquela médica que foi assistida e se salvou? Por que essa velhinha estava na UPA e morreu na UPA e não foi para a UTI onde ela deveria ter sido tratada? Porque não tem. Porque não tem para todo mundo. É complicado, né? Então, assim, quando vocês agora que estão no segundo ano, começam a estudar direito administrativo, né? Administração pública, começa a estudar direito tributário, vê constitucional no primeiro ano e começa a encaixar essas coisas todas na cabeça, vê que a conta não Cria bate. um ódio enorme do governo. Entendeu? Você cria uma decepção muito grande. E você passa realmente a ter raiva, porque você sabe que você tem direito, sabe que o dinheiro existe, porque a gente tem dinheiro, né? Mas sabe que esse dinheiro não está sendo aplicado, porque esse dinheiro não existe legalmente, porque fala que tem sonegação, que isso, que aquilo, mas o dinheiro está na mão de quem tem poder. É isso. Vamos ao álcool em gel para pelo menos não morrer de coronavírus. Né? Na próxima aula eu vou botar a máscara para a gente não morrer de passar coronavírus via internet para as pessoas. Mas é isso. Né? Eu espero que... Normalmente, como eu estou dando matérias críticas, que é constitucional, tributário, porque eu não é só dizer o que está na lei. O que está na lei é fácil, é só ler. Mas a gente tem que trazer a parte prática, tem que botar para a pessoa entender e abrir a cabecinha dela de que as coisas não são da forma como é pintado em jornais, né? A gente tem que... Por isso que o conhecimento ele é importante. Como já dizia Paulo Freire, conhecimento ele é libertador, né? E a única forma de a gente poder se rebelar contra alguém é quando a gente conhece o que está falando. É por isso que as massas
quando eu falo de governo populista, é por isso que as massas, que a minoria, que é aquele povo que é miserável, que não tem dinheiro, eles são facilmente manipulados, porque eles são comprados com política de incentivo, com política fiscal, com política populista, né? E muitas vezes do pão e circo, e que é para mim o carnaval e é pão e circo também. E acaba que se você hoje disser que vai tirar o Bolsa Família, você vai ter uma crise muito maior do que o Covid-19. Porque são muitas as pessoas beneficiadas com o Bolsa Família e são muitas pessoas que votam nos políticos justamente por esse programa social. E por aí vai. Por isso que a gente fala que é populista, né? Agora, foi criado esse benefício assistencial de R$600, isso daí não é populista. Isso daí é um benefício que vem a atender pessoas que não têm condições de trabalhar, que são, no caso, as autônomas, né? Que não têm renda, que a família não tem uma renda, acho que até um salário mínimo, e que vai passar uma necessidade grande. Aí não é populista, ela é uma política emergencial de assistência, ela não é para o resto da vida, ela é uma política que vai durar aí 2, 3, 4 meses, enquanto ele não puder voltar a trabalhar. Tudo bem? Alguma pergunta sobre hoje, sobre as questões? Estão gostando de direito tributário? Sim. Estão gostando de aprender comigo? Eu sou meio maluca, eu falo o que vem na minha mente, eu falo pensava mesmo. que, não é por nada não, mas eu pensava que na aula do Átila eu ia reprovar em tributário. Agora eu... Eu também. Não, eu tinha certeza. Agora eu tô assim, né? É porque Falaram que era muito complicado. tributário é uma matéria difícil, muito complicada. Mas a matéria de vocês é noções de direito tributário. Se nós fôssemos entrar em tributário a fundo, aí vocês precisariam ter um pouquinho mais de conhecimento de civil, de constitucional, de outras matérias do direito, para que tragam esse conhecimento do tributário, né? Então, o tributário realmente é uma disciplina um pouco complexa, mas como a gente está trabalhando com noções que são aquilo que é com aquilo que vocês vão trabalhar, vocês podem amanhã fazer imposto de renda para alguém, vocês podem amanhã atuar junto em cartório, fazer o ITBI, etc. Por isso que a próxima aula é importante, a gente vai falar sobre os impostos municipais, e em especial aí o ITBI, que a gente atua junto aos cartórios, né, fazendo uma casadinha com coisas judiciais e extrajudiciais que vocês estão estudando, não estão? Com a matéria de sábado, uma coisa assim, né? Organização de serviços extrajudiciais. Extrajudicial, ITBI, quando você vai lá no cartório fazer o registro, é extrajudicial. Então, coisas que você faz em cartório é extrajudicial. Então, gente, eu tento de uma forma simples fazer com que vocês entendam pelo menos o básico do que a gente está do direito tributário, para amanhã a pessoa chegar para você e não te enganar, né? No que depender de mim, eu tenho essa linguagem mais acessível, né? Mais louca, meu jeito de falar, de brincar, e é por isso que às vezes se torna até mais fácil de compreender, justamente porque eu sou meio maluca, né? Mas eu espero que vocês continuem entendendo. Estou feliz que vocês entenderam o conceito. E tentem, sempre que puderem, manter esse conceito fresco na cabeça, associando aos princípios que a gente está estudando, né? Por quê? Por que eu vou cobrar um tributo? Porque a lei manda. Se a lei manda, é princípio da legalidade. Da mesma forma que vocês estão estudando em direito administrativo. Vocês estão estudando os princípios da administração pública. Não já estudaram ou vão estudar ainda? Sim. É o tal do LIMP? Isso. Legalidade, impessoalidade. Qual é o primeiro princípio que você falou aí do LIMP? Legalidade. Significa que a administração só pode fazer aquilo que a lei deixa. Da mesma forma é o tributo. Eu só posso cobrar um tributo se a lei permitir. Compreendeu? Como que eles se casam? Porque para nós, enquanto particulares, a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A gente pode fazer tudo o que vem na cabeça, desde que não seja proibido. Já a administração pública, não. Cobrança de tributos é da administração pública. Então, ele segue a mesma linha
do princípio da legalidade, lá do 37 da Constituição. Eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza. Então, da mesma forma, a gente aplica aquele princípio lá da legalidade aos tributos. A gente só pode cobrar, instituir tributos, aumentar tributos, se tiver uma previsão legal. Bem? Viu como é fácil? Aí vem impessoalidade, moralidade, né? Publicidade. A gente precisa dar publicidade aos atos públicos. E a eficiência como forma de que você gaste menos recursos públicos para que você atinja com a sua conduta um resultado maior. Por isso que é eficiente. Ser eficiente é você não ter que ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas para você atingir um determinado benefício. Então, é para você economizar atos e atingir aquele resultado rapidamente. Por isso que a gente fala em ser eficiente. Né? Obrigada parece tudo tão simples, mas é porque eu tento falar de uma forma simples, de uma forma que tente entender. Eu penei muito na faculdade com essas matérias. Mas, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, João, eu deixo nas suas mãos elaborar um documento, caso seja necessário, com as dúvidas dos colegas, para que na próxima aula você me mande com antecedência e eu já comece a aula falando sobre essas dúvidas, tá bom? Tá? Você pode passar a atividade para o grupo, tá? Que eu passei aqui no bate-papo, já avisando que faz parte da segunda parte das nossas atividades virtuais e que esse material todo, no final, ele vai ser atribuído como parte da nota de vocês. Então, quando voltarmos às aulas, a gente vai fazer aquele resumão básico e essas atividades eu não sei ainda, não atribuí o valor exato, mas digamos que a prova valha 5 e essas atividades valham 5. Digamos que eu vou fazer esse balanço justamente para que essas atividades sirvam de base para vocês também estudarem em casa, não só fazer por fazer, tá bom? Aí, com relação ao valor, eu vou atribuir ainda. Se eu faço valendo 3, a prova valendo 7. Acho que eu vou fazer a prova valendo 7, porque fique a média lá na prova e essas atividades valendo 3. Tudo bem? Tá bom. Crianças, muito obrigado por terem vindo. Né? São 8h30, passa muito rápido e não ficamos só 40 minutos. Eu acho que eu comprei o Zoom. Né? O Zoom está de amizade comigo aí. Eu estou vendo isso, porque já era para ter acabado um tempo, né? Desculpa aí, o Zoom gosta de mim. Tá gostando da aula. Já não é a primeira vez que ele... As minhas aulas do Zoom, elas estão acontecendo isso. Elas não estão ficado 40 minutos, elas têm ficado mais. Acho que o Zoom gostou do teu cartão de crédito, nunca, né? Até parece que eu passei o cartão de crédito no Zoom. Tá doido, jovem. Mas não me fale isso não, que clonaram meu cartão de crédito no dia desse, 5 horas da manhã, o banco me ligando e eu não queria atender, era num sábado, e eu xingando o banco, eu dizia, meu amigo, eu tô dormindo. Ele disse, minha senhora, fizeram uma compra de 5 mil reais no seu cartão. Eu falei, oi, gente, vamos conversar. Né? Aí, primeiro que eu já tinha xingado o cara um monte, porque ele me ligou 5 horas da manhã. Aí ele disse, não, senhora, a senhora acabou de fazer uma compra no Magazine Luiza de 3.500 reais. Eu falei, não, fiz não, moço, volta aqui, vamos conversar. Né? E nisso eu estou sem cartão de crédito, sejamos felizes sem gastar. Mas agora eu vou comer porque eu estou com fome. Glória a Deus. Tá? Em nome de Jesus, são 8h25, são 8h28. Significa que eu estou com vocês aqui há 1h30 da minha noite. Sendo muito produtivo. E quer dizer que, tirando as meia hora de brincadeira, a gente ficou aqui 1 hora discutindo conteúdo e passou muito rápido. Como sempre, passou muito rápido. Agradeço a presença de todos vocês. Um beijo e até a próxima. Duda, o trabalho é para enviar dia 13. Isso, na próxima segunda-feira é quando a gente vai ter outra aula, tá? No mesmo horário. 19 horas. Beijo de luz. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Ei, só um negócio. Cuidado na bebida amanhã, hein?
Cuidado com a Pode Marília deixar. Mendonça. Peraí. Um beijo, tchau.